Olá, bem-vindos ao Darwincast. Hoje começamos uma série especial de entrevistas com alunos que estão encerrando um ciclo importante e iniciando uma nova fase em sua trajetória. Neste episódio, conversaremos com alguns alunos estudantes da terceira série do ensino médio que se destacaram no vestibular da Unicamp e aceitaram o convite para compartilhar suas experiências. Eles relatam como viver essa etapa de preparação, o que aprenderam ao longo do percurso e como projetam seus próximos passos. Nós temos então com a gente nossos classificados para a segunda fase. Gustavo Natalino. Obrigado pelo convite, tá? Prazer. D'Artagnan Moreira. Muito obrigado pelo convite. E Natália Palumbo. Muito obrigada, Adriana. É uma honra poder estar aqui com você. Para a gente começar, nossa primeira pergunta, eu quero que vocês expliquem para nós como foi a rotina de estudos de vocês ao longo dos anos. Quais hábitos fizeram a diferença para chegar até aqui? Como você organizou isso, Natália? Acho que desde o primeiro ano é muito essencial realizar exercícios já preparatórios para vestibular, seja Unicamp, Enem, FUVEST, qual seja esse vestibular. Mas acho que desde o primeiro ano esse incentivo de simulados e realização de exercícios preparatórios para isso é essencial, né? Então, nas nossas próprias provas da escola, nós já tínhamos o costume de fazer exercícios Unicamp, né? E acho que esse preparatório desde o começo, desde o início, foi muito essencial. E no terceiro ano, ainda mais, assim, na semana da Unicamp, nas 2 últimas semanas pré-Unicamp, eu só fiz exercícios Unicamp. Tipo, todos os exercícios, tudo que eu tinha de estudar era baseado na Unicamp. É óbvio que para os vestibulares a gente estuda um conteúdo geral, né, porque cai o mesmo conteúdo em todas as provas, mas você vai fazendo e vai percebendo um padrão de prova por questão. Então, alguns conteúdos são padrão, sempre vai cair esse conteúdo de uma forma diferente. E aí acho que quando você faz pelo menos as 3, 4 últimas provas, você percebe esse padrão e chega na prova você está muito mais confiante porque você viu que é algo que você já tinha feito, você já tinha percebido o padrão. Muito bom. E você, D'Artagnan? Bom, assim como a Natália, eu também acredito que é essencial você começar a se preparar muitos anos antes, desde o fundamental mesmo, porque boa parte do conteúdo que cai nos vestibulares a gente vê desde o sexto ano. Isso é uma coisa que os nossos professores já falavam há muito tempo atrás e a gente não acreditava. Mas agora que a gente chega no terceiro, fica bem evidente. Inclusive, eu acredito que muitos alunos eles pensam que só deve começar a estudar realmente no ano de vestibular, que é o terceiro ano. Eu acho isso a pior coisa que tem, porque não tem como você resumir todos esses anos de estudos em um único ano. E uma estratégia de prova que eu tive foi sempre manter muita calma e priorizar as áreas que eu tenho mais facilidade no começo para garantir as questões que eu sinto mais confiança e deixar depois aquelas questões que eu, por algum motivo, não consegui fazer mais rápido ou então que algum assunto não estava tão fresco na minha cabeça. Bom. E você, Natalino? Bom, eles resumiram grande parte, né, do que fazer no ensino médio, mas é praticamente isso. O ensino médio é quase que os 3 anos de pura preparação para o vestibular. São os 3 anos que você tem que passar fazendo exercícios, pegando esquema de prova. Claro, a gente não tem totalmente ideia do que vai fazer até o terceiro médio. Eu mesmo mudei muita coisa até chegar aqui. Mas quase todos os vestibulares têm um padrão de prova. Então, desde o primeiro ano, a gente é ensinado em sala de aula a pegar esses padrões. O que é ensinado pra gente em sala de aula é o que a gente vai ter que aplicar no vestibular. E eu priorizo muito esse estudo em sala de aula. Ou seja, o que a gente está vendo em sala de aula, não deixar para estudar à tarde, conversar em sala de aula ou estudar depois. Acho que é muito bom priorizar o que está vendo em sala de aula, porque isso poupa muito tempo, isso facilita depois na hora de fazer exercícios e de você pegar toda a matéria em conjunto. Porque o terceiro ano do médio ele é pura revisão de todas as matérias que a gente viu no primeiro e no segundo. Então, é muito bom dar essa prioridade para estudo de sala de aula, para que no terceiro ano seja só um monte de exercícios que tem que fazer, um monte mesmo. Assim. Só esse ano eu não sei quantos exercícios eu fiz. Pegar simulado, pegar provas antigas e pôr em prática o que a gente viu. Eu acho que até porque as aulas que a gente tem hoje com os nossos professores, que são os que acompanharam a gente do primeiro ao terceiro, são muito tipo, vocês lembram que nós falamos sobre isso no primeiro, no segundo. O Alexandre, o Júnior faz muito isso, mas o Alexandre, que é nosso professor de física, ele faz muito isso. Então, nas aulas dele, tem muitas referências das aulas antigas dele, a aula do terceiro dele é diferente da aula dele do segundo, porque a aula dele do segundo ele para, ele explica. Então, a gente já teve essa aula no segundo ano. Se você, no segundo ano, deixou de assistir essa aula, ou preferiu fazer outra coisa, ou perdeu essa aula, no terceiro ano,
você vai ter dificuldade de acompanhar, porque é uma revisão, ele está revisitando e ele está fazendo exercício loucamente, que é muito exercício. Existe uma conexão entre os conteúdos, né? Senão a gente perde a linha, né, que junta todas essas partes. E no dia da prova da primeira fase, como vocês se sentiram? Teve algo que surpreendeu, algo que mostrou que vocês sentiam que estavam preparados? Quando vocês olharam a prova e falaram, essa prova é a minha prova, essa prova eu estou pronto para fazer. Como você sentiu isso, Gustavo? Você quer falar uma coisa que a gente estava falando da prova da Unicamp na primeira fase, mas eu queria falar um pouquinho antes da prova, naquela preparação que a gente teve fora do local de prova, que a gente se reuniu, começou a conversar. Acho que isso me ajudou, não sei se ajudou a todos, mas falando de mim, isso me ajudou muito a ficar mais relaxado com a prova, com certeza. Quando eu cheguei na sala de aula, eu estava bem mais focado, eu não estava me incomodando com os concorrentes, porque tem muito esse pensamento, né? Os concorrentes eles podem ter respeitado mais que eu posso estar um pouquinho para baixo. Mas quando eu cheguei na sala, eu tinha certeza que era só eu na prova. E eu achei que a prova estava muito naquilo que eu tinha visto em sala de aula. A gente fez muitos exercícios em sala de aula, principalmente em física de Unicamp, e eu achei que tudo que a gente viu em sala de aula caiu. Eu lembrei muito das matérias que eu vi, por exemplo, em matemática, em geometria analítica, em geometria analítica. Geografia eu sou um pouquinho mais ruim, mas eu consegui mesmo fazer essa analogia entre o que a gente viu em sala de aula nos exercícios com o que caiu na prova. Isso me ajudou bastante. Legal. E você, D'Artagnan? Bom, eu acho que dos principais vestibulares paulistas, né, a Unicamp, a Unesp e a FUVEST, eu acredito que a Unicamp, pelo menos do meu ponto de vista, era mais difícil. Tanto que no caminho da prova, até estava com meu pai, né, eu falei, nossa, pai, não sei, hein, porque essa daqui eu acho muito difícil. Mas o conselho que meu pai me deu foi que a gente tem que sempre ir para a prova com um pensamento positivo e não já chegar derrotado. A gente tem que chegar cabeça erguida para conseguir atingir aquilo que a gente realmente almeja. Então, isso me ajudou muito, além do que, ao longo da semana mesmo, os próprios orientadores comentaram exatamente isso que meu pai falou, de sempre manter a calma e, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu nunca me senti pressionado, assim, em questão de prova, eu sempre só vi realmente como um papel, uma coisa, eu, na verdade, encaro até como um desafio, eu gosto de fazer prova, para provar realmente o que eu sei, o que eu não preciso, o que eu preciso melhorar. E eu acho que esse sentimento de realmente encarar como um desafio, uma coisa que tipo assim, não é um inimigo, sabe? É só uma coisa que você precisa entender para resolver. E eu acho que isso me ajudou muito, somado aos conselhos que tanto os orientadores quanto meu pai me deu. Legal. E você, Natália? Eu acho que esse nosso encontro pré-Unicamp na frente do local de prova foi muito importante também. Eu gostei bastante porque eu estava com os meus amigos, nós entramos juntos no local de prova, então você se sente confortável quando você vê pessoas e rostos conhecidos, né? Até porque o vestibular é uma prova onde você entra numa sala que você não conhece absolutamente ninguém, né? E o não conhecer ninguém, somado com a ansiedade de fazer uma prova que pode definir o seu futuro, né? Você fica muito ansioso. Sim. Então, eu lembro da minha experiência fazendo vestibular no ano passado, onde eu não encontrei absolutamente ninguém. Foi horrível, assim. Porque você fica ansioso, você não tem com quem conversar, você não tem sobre o que falar. Se encontrar antes no local de prova com amigos ou com coordenadores, como vocês encontraram a gente lá, foi essencial, assim. Porque a gente entrou todo mundo tranquilo, entramos com os nossos amigos, cada um foi ajudando a se achar, fomos no banheiro. Então, acho que no dia de prova tem coisas que encontrar os amigos, antes entrar na sala só, tipo, faltando 5 minutos para começar a prova, para você ficar dentro da sala sozinho, não é legal. Então, acho que esse pré-prova é muito essencial. O seu sábado, a sua sexta-feira, antes da prova, definem o seu dia da prova. Você precisa estar concentrado, você precisa estar relaxado. Então, não é no seu sábado que você vai sentar ou madrugar fazendo exercício para a Unicamp. Nada que você fizer no sábado vai adquirir conhecimento para o seu dia do domingo. Na verdade, vai só deixar você mais ansioso. Então, acho que esse nosso encontro ajudou, assim, muito, porque eu cheguei na sala e aí faltava 10 minutos para começar a prova e a fiscal já começou a dar as orientações. Então, eu nem tive tempo de pensar em quantos concorrentes, a relação candidato-vaga, a minha nota de corte. E aí é chegar na prova, olhar e ver o que os professores estavam falando pra gente a semana inteira. Então, a gente pôde, quem estudou, pôde experienciar uma prova da Unicamp, que, na minha visão, uma prova onde, para o aluno Darwin, foi uma prova condizente com todo o conteúdo. Então, caiu as questões de geografia que o Júnior explicou pra gente, caiu questões de matemática muito parecidas com as aulas do Araújo, do Alvin, e assim sucessivamente eu digo para todos os conteúdos. Assim, eu achei que foi uma prova que eu me senti confortável fazendo. Óbvio que nem tudo a gente sabia, até porque o tempo de prova não é dos melhores, mas acho que
foi uma prova em que eu me senti confortável, assim, eu estava confiante no que eu estava fazendo, e se eu não sabia, pula e no final a gente resolve. Eu entendo que vocês falam desse suporte, né? Uhum. Porque, na verdade, é um apoio, pura e simplesmente. Mas saber que você está sendo apoiado pelas pessoas que acompanharam todo esse trajeto de vocês dá uma tranquilidade e evita algumas surpresas. Agora, falando sobre a jornada de vocês no Darwin. O que no ensino médio da escola mais ajudou nessa conquista? Acompanhamento, rotina, ambiente, simulados. O que fez diferença na prática, D'Artagnan? Bom, eu sou uma pessoa que eu realmente me dedico à escola desde que eu tenho, sei lá, 4 anos de idade, porque meus pais, eles realmente valorizam muito o ensino. Tanto que eu conheço a dona Edna, né, que é a mantenedora da escola, desde que eu tenho 2 anos de idade, porque eu sempre estudei com ela, basicamente. E eu acredito que esse foco no estudo, desde que você é pequeno, incentivado, claro, pelos pais, é essencial, porque você não encara o estudo como uma obrigação, assim, como realmente uma prática de relaxamento e de prazer. Tanto que muitos amigos meus comentam isso comigo, que eles veem o estudo como realmente uma obrigação, uma coisa tipo que não é legal. E eu sou o contrário, eu vejo como uma coisa legal, tanto que eu até comentei com o Júnior que quando eu estudo eu coloco uma música, eu fico escutando música e fazendo exercício e anotando o tempo todo. Então, é uma coisa que eu acho também muito importante você encontrar o seu jeito de estudar. Tem muitas pessoas que não conseguem estudar com música, mas eu, por exemplo, só consigo estudar com música. Então, para mim, é o jeito que eu acho mais relaxante para fazer isso, que a gente sabe que é estressante. Tipo, imagina você saber tudo de todas as matérias. Até nem tem como, né? Mas você precisa saber no que focar e também tornar isso uma coisa legal e feliz para o seu corpo, até ver isso como uma coisa boa e não como uma obrigação. Bom, e você, Natália? Bom, eu entrei no Darwin aqui no primeiro ano do ensino médio, né? E acho que algumas coisas implantadas desde o primeiro ano, assim como eu falei na primeira pergunta, a realização de simulados é completamente essencial para a construção dessa trajetória, né? Além do todo apoio da família e do corpo da escola perante a nosso decorrer dos anos de estudo, assim, né? Eu acho que algo que a escola fez para nos ajudar muito no terceiro ano foi, a partir de agosto, colocar os intensivões, né? Nós tivemos aulas todas as segundas e quartas, né? À tarde até às 6h40. Então, a gente começava às 7h20, saía às 2h para almoçar e entrava às 3h de novo para fazer os intensivões. E acho que isso, na reta final, foi essencial, assim, para a gente reforçar tudo que a gente já tinha aprendido em sala de aula, ou ver novas versões, ou outros professores, porque são professores diferentes dos professores que a gente tem na parte da manhã, falando sobre os mesmos assuntos, né? Porque às vezes a gente acostuma tanto com o mesmo professor falando as mesmas coisas. É interessante ver uma outra visão, um outro olhar para os exercícios de outros professores. Então, acho que os intensivões foram essenciais, assim, para essa reta final, né? Óbvio que o conjunto todo do estudo do primeiro, do segundo ano, das aulas, das provas e da dedicação desses 2 anos fazem diferença, sim, mas acho que o apoio da escola referente a esses intensivões foram essenciais para a minha aprovação para a segunda fase. Muito bom. E você, Natalina? Acho que o que mais me ajudou esse ano para me preparar foi essa troca de material que a gente teve, a entrada do novo material do Farias Brito, porque até o início do ano eu não tinha a menor ideia de que era a FUVEST. Eu nunca tinha feito um exercício da FUVEST mesmo, e eu falava assim, isso é isso. Se eu pegasse um exercício, eu não ia saber. Então eu tinha muita dificuldade. Esse material, ele conseguiu demonstrar todos os tipos de vestibulares possíveis. FUVEST, Unicamp, ITA, e eu consegui ter como é que fala? Essa padronização, meu caminho mais definido. As mecânicas, né? E também, com a entrada do novo material, teve os novos simulados. Sim. Porque até então, nesse ano, eu só tinha realizado simulados Enem. E nesse ano a gente teve simulados realmente focados para a Unicamp. Né? O simulado da Unicamp, que eu tinha uma ideia de como que é a prova. Eu nunca tinha feito uma prova da Unicamp antes. Também de outros vestibulares, como a FUVEST, a Unesp. Então acho que isso me ajudou bastante. E uma coisa que tem que entender na hora de estudar é que você precisa do local específico para estudar. Não é qualquer lugar que você consegue estudar. Por exemplo, se eu chego em casa, tem gente que é necessário estudar à tarde. Mas eu não consigo estudar em casa. Que é um local para mim de relaxo. É onde eu sinto sono. Só de chegar em casa eu sinto sono. Então é importante você definir local específico para você estudar. Eu normalmente fico na escola à tarde para estudar. É o meu jeito de estudar. E não ficar preso só nas matérias que a gente gosta também.
Eu sou uma pessoa muito de exatas. Matemática, física, geometria, tanto faz. Só que se você fica só preso nisso, não tá... você não consegue ter... Como é que eu falo direito? Consistência, né? É, Você até precisa porque de... Você já vai acertar isso na prova. Isso. Você precisa estudar o que você não sabe. E até o Isso. segundo ano eu era muito assim. Uhum. Pegar um exercício de geografia e falar, não gosto dessa matéria, vou pegar matemática logo, vou fazer. Uhum. E esse ano eu tive muito essa mudança. Até que eu melhorei muito minhas notas na escola, em português, melhorei minhas notas em história. E eu acho que isso me ajudou bastante para poder passar na Unicamp. Acho que até porque o próprio material do Farias, ele trabalhar exercícios só de vestibular e muitos exercícios, né? Um conteúdo, pelo menos o Super Turbo, que é a versão do terceiro ano, ele tem uma versão resumida do conteúdo, uma explicação, tipo, as fórmulas, a explicação básica, né? Óbvio que muito explicado, muito detalhado, mas tem a explicação e uma série, tipo, são muitos exercícios, né? E realizar esses exercícios em sala de aula, e até mesmo em casa, como lição de casas, foi muito importante, assim, eu acho que o Natalino pontuou, e eu concordo super, essa troca do material foi essencial, assim, para... Só nesse no terceiro ano são 5.625 exercícios. É muito exercício, porque a prática vai levar você à perfeição, a prática vai levar você a retirar qualquer barreira, sem contar as listas de 130 exercícios, então a gente está falando de um número... Isso, então a gente está falando de um número bem grande de exercícios e eu treino, eu faço, eu me adapto, eu consigo. O sistema Farias Brito também faz parte do nosso dia a dia. Como o material e a metodologia e os simulados contribuíram para impulsionar o desempenho de vocês? Hein, Natalina? Que a gente até comentou, né? Acho que essa mudança foi essencial para a gente ter uma ideia de como que é o vestibular. Porque até então eu tinha muita pouca ideia de como era o vestibular. De como realmente me preparar, de ver o que eu tenho dificuldade em relação aos exercícios. Uhum. Porque, querendo ou não, os vestibulares eles têm a mesma matéria, mas cada um tem uma forma de apresentar o exercício. Né? Você precisa saber ler, interpretar. Então, acho que esses simulados me deram muito essa ideia. E o material dos Farias Brito, que ele é bem completo, apesar de, no terceiro ano, ser o resumo, ser a revisão, eu achei ele muito completo. Muito completo. Revisar todas as matérias possíveis, coisas que eu não veria em outros lugares, assim, que eu não saberia sozinho, eu não conseguiria achar na internet. O Farias Brito me deu muito essa direção. Eu até me surpreendi com o material esse ano, porque eu falei assim, não é possível que em todas as apostilas eles consigam revisar tudo que a gente viu de física até agora. E eles conseguiram. A gente chegou agora e a gente conseguiu ver tudo que a gente viu no primeiro e no segundo, e um pouquinho de novo no terceiro. A gente revisitou e não terminou o ano ainda. A gente não terminou o ano letivo ainda, né? Teoricamente ainda teríamos aula. E a forma como ele trabalha os exercícios, como ele explica os exercícios, até para quem, não sei se vocês já chegaram a assistir, mas o Farias tem aulas no final. Eu achei muito legal, porque, por exemplo, numa semana que eu fiquei doente, eu acompanhei as aulas do Farias, né? Então, dentro do livro, ele tem QR codes que você olha e assiste a aula. E, assim, é maravilhoso. As aulas eu gostei bastante das aulas. E ajudou para quando eu voltei, né, retornei à escola, eu estar dentro da sala de aula, não ter perdido nada. Não ter defasagem. Né? Então, acho que a questão das videoaulas dentro deles foram muito legais. As revisões dele para Enem no YouTube também, que teve essa semana, foram bem legais também. Os professores são muito, muito bons, assim, as listas, né, todo o material, todo o suporte que o Farias trouxe pra gente, né, a gente recebe uma carregada de livro no começo do semestre, e tudo é muito bem usufruído pelos professores e é muito bem explicado. Acho que a escola conseguiu se adaptar bem, né, com a troca do material. Sim. Os professores, com mais a dificuldade no começo do ano, os professores se adaptaram e foi, assim, muito importante para o terceiro ano esse material. Contato com o exercício de vestibular a todo tempo é essencial. É primordial, né? É primordial. Natenha? Bom, acho que sobre o material eles já comentaram bastante. Então, eu queria também ressaltar aqui a importância dos professores para o corpo docente, porque realmente eu acho que um dos pontos mais fortes do Darwin são a questão dos professores, porque todos eles são muito bons, muito bons. Inclusive, tem até uma frase do nosso professor de biologia, o Fabiano, né, que é a minha matéria favorita, que ele comenta que ele pede 100% de nós, porque quando chegar no vestibular, se eles pedirem 10, a gente ainda tem 90 que vai sobrar. Então, isso é uma coisa que eu acredito que realmente é muito evidente aqui no Darwin, porque se a gente for pegar algumas provas, a gente até fica, tipo, por exemplo, a prova de estatística, que é uma coisa super fácil no vestibular. Só que, às vezes, a gente vai fazer uma prova aqui no Darwin, é
além do que a gente esperava. Porque quando a gente chega no vestibular, a gente até acha estranho, de tão fácil que é. E eu queria realmente ressaltar muito essa questão dos professores, porque eu acho que eles são uma peça-chave. Tanto que ano passado eu já tinha feito a Unicamp, né? A Unicamp e o Enem, e eu acertei esse ano cerca de 10 questões a mais, que ano passado eu não passei por uma questão para a segunda fase, e esse ano eu consegui passar aí com uma certa margem. Sombra, né? E o Enem é a mesma coisa. O Enem, no caso do primeiro dia, né? O segundo dia vai ser agora, esse final de semana. Mas nesse primeiro dia, eu fiz cerca de 30 questões a mais do que o ano passado. Então, é muita questão a mais. E eu acho que essa questão de questões que a gente faz o tempo todo, isso que ajuda. Junto com os professores, mostrando pra gente o porquê da gente errou. E eu acredito também que um dos meus métodos de estudo que ajudou muito nisso é sempre corrigir tipo assim, nas questões, normalmente, tirando a Unicamp, né? Porque a Unicamp são A, B, C e D só. Mas nos vestibulares, de modo geral, são 5 questões, são 5 alternativas por questão. E uma coisa que eu sempre faço é sempre ir eliminando as alternativas e entender o porquê daquela alternativa tá errada. Porque aí você consegue, você não fica, sabe, tipo, na dúvida. Porque se você sabe responder o porquê daquilo tá errado, não pode estar certo. Então, por isso que você vai com mais confiança. E acho que é isso que a gente também... os professores ajudaram muito nisso, né? A maioria dos professores, quando vão fazer exercícios ou quando vão resolver provas, esse tipo de coisa, eles sempre cobram, né? Tipo, tá bom, a gente sabe que é essa, mas vamos olhar as outras para ter certeza, para vocês identificarem, né? O exercício se torna uma aula, né? Sim. E acho que as nossas próprias provas do Darwin são baseadas em exercício vestibular, né? Tipo, alguns adaptados, alguns do próprio vestibular mesmo. Então, esse trabalho dos professores de selecionar exercícios, de pegar as provas e colocando os exercícios de vestibular, torna o dia da prova e a prova parecida com o nosso dia a dia, né? Sim, e eu sou testemunha, porque nos aulões que nós fizemos, eu lembro de vocês questionando por que não poderia ser aquela alternativa D, se ela era muito parecida, e a gente discutia as pegadinhas. Olha, eles te induzem a essa condição, mas o certo seria essa, para vocês entenderem realmente o processo. Porque aí a gente vai por eliminação, né? Eu já sei quais são as erradas, eu vou diminuindo a minha possibilidade de erro. Agora que a segunda fase se aproxima, o que muda na preparação? Como vocês estão organizando estudo, revisão e descanso, Nath? Bom, com o resultado da segunda fase que saiu ontem, né, eu ainda pelo menos estou me organizando e aceitando, né, a ideia, porque a minha prova da Unicamp eu corrigi até a metade, né, eu não corrigi a minha prova por completo, eu não sei a quantidade de acertos até agora, porque eu estava muito ansiosa e eu achei que como eu corrigir a prova me deixaria mais ansiosa e se eu fosse mal, eu estaria colocando a minha cabeça em um problema que já foi, em uma prova que já foi, sendo que eu ainda tinha, a Unicamp foi a primeira, né? Então eu ainda tinha os 2 dias do Enem, a Unesp para fazer, os 2 dias do Enem e ainda tem a FUVEST. Então eu ia me decepcionar com o meu primeiro resultado, que eu nem tinha certeza ainda, porque tinha que esperar a lista, porque a nota de corte varia. Escutem que varia, porque varia mesmo. E então eu nem decidi corrigir, então para mim eu esperava, mas foi um pouco surpreendente para mim ontem. E aí acho que a preparação muda mais ou menos, assim, porque os exercícios de segunda fase, nós já estávamos realizando alguns segunda fase, óbvio que agora vai ser um pouco mais focado para a segunda fase da Unicamp, né? Acho que tem que ser balanceado também, porque os exercícios de segunda fase demandam mais tempo, né? São menos questões e mais horas de prova, então acho que tem que ser olhar um pouco mais calma para cada exercício, e sentar com os professores e ver também um pouco, porque aí tem menos padrão de prova, porque são menos questões. Então, acho que vai ser essencial também um pouco de conversa com professores e orientadores aí, para a gente entender como vai funcionar a segunda fase esse ano, né? E, obviamente, a redação, né? Que a redação da Unicamp ela é a mais diferente de todos os vestibulares. A gente já teve contato com a redação da Unicamp no primeiro e acho que esse ano também. A última prova foi crônica, né? A última prova foi crônica e fizemos um manifesto também, não foi? Estudamos manifesto esse ano? Manifesto. Que foram provas anteriores da Unicamp, né? Então, acho que vamos seguir nessa linhagem para treinar a redação, porque ela é diferente do padrão dos outros vestibulares, né? Então, acho que agora, para mim, estudar especialmente para a prova do primeiro dia, que é português, que é a minha pior matéria, né? Então, estudar principalmente para a língua portuguesa, porque tem 2 questões de humanas só, a gente se vira. Aí estudar para língua portuguesa e redação, que eu acho que é o foco agora, né? Eu talvez tirar um pouco o pé nas questões, fazer questão 3 minutos, FUVEST e Enem, que eu já fiz bastante, e talvez dar
uma centralizada para olhar com calma para as questões, se precisar revisitar algum conteúdo, acho que essa semana é o momento para agora iniciar só exercício segunda fase, sentar e ter momentos revisionais com os professores. E você, D'Artagnan, como você enxerga? Bom, eu acredito que agora nessa segunda fase você não pode mais ficar no assunto de um modo muito superficial, porque o negócio da segunda fase é que eles vão aprofundar, ou seja, você precisa saber além daquilo que você já sabe. Então, além de realizar muitas provas da segunda fase dos anos anteriores, como a Natália comentou, eu também acho que é muito importante você não ficar só restrito ao óbvio, sempre buscar entender o porquê das coisas, sempre também, agora que é uma tendência que os vestibulares estão de estar sempre envolvendo muitas matérias em uma questão, então, tipo assim, você precisa estar dominando os principais assuntos que caem muito bem, porque às vezes em uma questão de biologia pode envolver, que nem ano passado teve na FUVEST, uma questão de biologia que envolvia os 5 biomas do Brasil, então você precisava saber também da parte de geografia. E eu acho que isso é muito importante, você estar sempre atento a essas coisas que caem. Então, por exemplo, questão ambiental é uma coisa que sempre cai, então você precisa saber. Questão do história do Brasil na parte de humanas, o relevo do Brasil, os tipos de massa de ar do Brasil, todas essas coisas você precisa saber, porque são coisas que, obviamente, vão estar na segunda fase, ou então na primeira, e você precisa dominar tudo isso, porque senão não tem como. Analisar até a tendência da primeira fase mesmo, né? Porque a primeira fase teve uma tendência de cobrar IA e alguns conteúdos, né, que a gente viu até na Unesp, uma prova um pouco com conteúdos um pouco até parecidos, né, similares. Então, analisar esse padrão da primeira fase para a segunda fase, porque questões multidisciplinares aconteceram muito e acho que tem uma tendência de na segunda fase aparecerem algumas também. Legal. E você, Natalina? Eu acho que para a segunda fase, o importante é você não focar mais só no conteúdo, é você focar nas estratégias de prova. Porque o que eu percebi dando uma pequena analisada nas últimas provas da segunda fase da Unicamp é que eles querem que o candidato seja criativo. Eles querem que ele saiba interpretar a questão e criar uma resposta criativa que não envolva só o conteúdo, envolva o seu conhecimento sobre o mundo. Sobre, por exemplo, química, não vai tratar muito sobre mais conteúdo, ela vai sobre como afeta a poluição no mundo, do que a poluição é feita, como resolver. Então é importante você saber também sobre atualidades. É muito importante você estar com conhecimento sobre o mundo de agora e você afiar essa interpretação de texto. Porque as questões da segunda fase da Unicamp, elas são muito grandes. Elas têm muito texto. Às vezes não dá nem tempo de terminar a prova. E é proposital. É para o candidato poder saber se o candidato realmente estudou para essa prova. Se ele está preparado para isso. Então, para mim, é importante não é só focar muito mais no conteúdo. Sim, você precisa saber muito da teoria. É muito importante saber da teoria. Porque eles pedem muita teoria. Não só aquela resolução robotizada. É isso, você tem que aplicar esse conhecimento e tal, né? Eles querem que você seja criativo. Então, é afiar muito essa interpretação de texto. Apesar de que o tempo de agora está muito corrido. Tem 3 vestibulares em 3 domingos diferentes, que envolve Enem, Exatas, FUVEST e segunda fase da Unicamp, uma seguida da outra. Mas o que eu tenho que fazer agora é unir todas essas 3 provas. E nós já estamos num processo, né? Então a gente já veio desde novembro, desde o último final de semana de novembro até agora, e a gente não vai parar até o dia 30, até sair os outros resultados, porque se sair a gente continua. Até o dia 15 de dezembro, com certeza. Por favor. Com certeza. Uma coisa que eu também queria comentar é que, querendo ou não, muitas pessoas acham que não, mas a vida do estudante é uma vida muito cansativa. Então você também precisa se dar a liberdade de tirar um descanso. Então, por exemplo, eu fiz o simulado da FUVEST, então desde o dia 19/10, todos os domingos, sem exceção, estou fazendo prova. Então, eu até estava comentando com o nosso coordenador que agora, como é o Enem, como é uma prova relativamente mais fácil comparado às outras, eu estou aproveitando esse período para dar uma descansada, porque agora precisa descansar, porque depois vai ter a segunda fase. Ou seja, que a gente comentou, você precisa estar muito foco para você ir para a segunda fase. Então, eu quero tirar essa semana de descanso, essas 2 semanas de Enem descanso, para recarregar as baterias e aí, quando voltar lá para a semana da FUVEST, voltar a estudar como eu estava estudando ao longo do ano. Eu acho que esse descanso, assim, eu gosto de usar as sextas-feiras à tarde e as segundas pós-vestibular. Porque eu acho que a segunda-feira pós-vestibular é o pior dia que
possa existir. Porque você tá acabado de ficar 5 horas no mesmo lugar sentado fazendo uma prova, e além disso, você tem que ouvir os comentários das outras pessoas sobre a prova, que ninguém quer ouvir. Tipo assim, vamos normalizar, não comentar sobre. Porque, tipo, a prova já foi, você já entregou o gabarito. Você não vai poder mudar aquela questão que você confundiu, que ele queria moléculas e não mol. Você não vai conseguir mudar. Já tá entregue. Então deixa lá, você ficar pensando nisso, vai só deixar, vai trocar o seu foco, entendeu? Então acho que as sextas, né, que começa o final de semana, e as segundas são os dias que eu gosto de relaxar e dedicar para outras coisas na minha rotina, do que estudar e fazer questão ou assistir alguma aula, alguma coisa do tipo. Eu acho que é melhor focar da segunda à quinta e focado do que ficar dividindo e aí ficar meio Isso. perdido. E toma cuidado para não minar sua própria autoconfiança, Com né? certeza. Às vezes você, Chega na sexta, questão de pontuação, questão de acertos, se a gente começa a perder o tempo só nessa condição de eu vou analisar ou vou começar um comparativo, isso pode prejudicar a sua condição da segunda fase, da próxima prova. chega uma hora Tá? que você tá cansado também, né? Isso. Você faz uma série de questões, chega uma hora onde sua cabeça tá cansada. Então é Isso. normal você cometer algum erro bobo, alguma coisa do tipo. Então, não se culpe por errar questões depois de uma semana muito cansativa, né? Sim, Depois de uma semana intensa de estudo, vai chegar na sexta-feira, é óbvio que vai ter questões que você vai errar. com Questões certeza. básicas, porque você tá cansado, sua cabeça não aguenta mais. É o psicológico. É. Para fechar, que conselhos vocês deixariam para os alunos que ainda vão enfrentar o vestibular? O que vocês diriam sobre a importância do preparo e do compromisso ao longo do ensino médio, D'Artagnan? Bom, eu acho que a principal dica que tem para dar é estude. Porque eu sei que pode parecer uma coisa óbvia, mas tem muitas pessoas que a gente comentou, realmente não valorizam o ensino até o último ano, que realmente é o ano do vestibular. Tem pessoas que até no último ano não valorizam. Então, eu acredito que o estudo realmente é algo libertador, que te pode te levar a lugares que você nem consegue imaginar. Inclusive, eu vejo muito isso nas minhas irmãs, porque as minhas irmãs, assim como eu, a gente sempre valorizou muito o estudo. E as minhas irmãs, hoje elas são bem mais velhas que eu, coisa de 8 anos, e minhas irmãs têm carreiras assim, muito boas. E eu almejo isso também, igual elas, e eu vejo o estudo como uma forma de chegar ali. Então, eu acredito que valorizar o ensino, os professores, as relações com a escola, valorizar também você, o seu tempo, sua liberdade, tudo isso é algo primordial, porque não adianta, uma pessoa também não vive só de estudo, isso é muito importante. Não adianta você ficar lá estudando de domingo a domingo, 12 horas por dia, porque senão vai chegar na época do vestibular, você não vai ter mais vontade, você não vai ter mais força para conseguir fazer o vestibular. Eu acredito também que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, você precisa equilibrar o que você gosta de fazer, o que você precisa fazer, o que você pode fazer, eu sei, daqui uma semana, o que você tem que fazer agora. Então você tem que você realmente tem que se autoconhecer muito bem para você conseguir ter esse equilíbrio para não chegar cansado no vestibular e chegar com tudo também. E você, Natalino, qual é o conselho que você deixa? A melhor coisa, como ele estava falando do estudo, é não procrastinar desde o início do ensino médio. O início do ensino médio é essencial para você poder pegar toda a matéria, para ficar tranquilo depois, para você poder fazer esse equilíbrio. Se você deixar tudo para o final, não vai ter equilíbrio, porque você vai ter que estudar muito, não vai ter descanso direito. Então, o importante é dar prioridade ao estudo desde o início. E quanto cedo você puder estudar, estude. É muito importante isso. E você fazer suas estratégias de prova desde o início também. Apesar de você não saber o que você quer fazer da vida, eu não sei o que vestibular quer fazer, vou mudar de última hora, nos últimos 6 meses, abrir as inscrições para fazer de última hora. O importante é você já ter suas estratégias prontas desde o início. De como chegar no local de prova, que horas, o que levar, como fazer as questões. É muito importante isso para você não se sobrecarregar. E óbvio, o pós-prova também é muito importante. Não ficar olhando resultados de quaisquer que sejam. Comentário de cursinho, não. Deixa para ver isso quando realmente for necessário. Quando sair o gabarito oficial, sei lá, ou esperar a lista de convocados. É muito importante isso. E é isso. Preparar com certeza. E você, Natália, qual que é o seu conselho? Bom, eles deram dicas aí para quem tá no geral, né, para todo mundo. Para você que vai fazer vestibular agora, para mim, acho que a dica principal é: virou o segundo semestre, você tem que tendenciar o seu conteúdo a eu aprendi, eu sei isso, que eu não sei, e nos primeiros 2 meses você precisa ver tudo que você não sabe e acabou.
Porque não é na semana do vestibular que você vai aprender absolutamente tudo, que você vai virar um fera e que decorou e... Não, você não vai. Não vai ter nada que você vai aprender no sábado que você vai efetivamente usar no domingo. Não vai ter nada que você vai aprender Então, assim, eu acho que você precisa concentrar os seus estudos para o começo, para o segundo, para o primeiro ano, para o comecinho do primeiro semestre do terceiro, para no final dessa trajetória você focar em simulados e exercícios. Eu acho que esse é o foco principal, né? Simulado e exercício para essa reta final e balancear essa rotina de simulado, exercício e final de ano com a sua rotina dos vestibulares, né? Então, é interessante que você construa uma rotina, né? Você vai fazer isso pelos próximos domingos do final de novembro a dezembro. Então, você precisa ter uma rotina para esse domingo, né? Então, eu gosto de acordar sempre no domingo no mesmo horário, tomar café, almoçar antes de ir para a prova, porque geralmente o meu local de prova é perto de casa, então eu almoço antes de ir. Então, eu crio uma rotina para o meu domingo. Meu domingo ele já é planejado. E eu ir sabendo como que vai acontecer, eu fico muito mais confiante, né? Então, acho que é essencial você criar essa rotina do seu domingo, o do seu sábado ser um dia tranquilo, não ser um dia onde você fica pensando muito nisso, que você saia com seus amigos no sábado à tarde, vai chegar tarde em casa, porque você não vai ter que acordar bem no domingo, né? Mas sábado, você aproveitar para conversar com seus amigos e não focar nisso do vestibular no sábado, entendeu? Tem terça, quarta, quinta. E assim como o Natalino falou, nenhum cursinho, ninguém vai falar na internet algo que vai mudar a sua prova. Então, não vale a pena você ficar assistindo essas resoluções de prova, essas soluções mirabolantes, tipo, oh meu Deus, a Unicamp passou, e aí, o que você fez? Tipo, não cai nesses vídeos, não cai nessas coisas, porque isso está aí só para te aterrorizar e te desestabilizar para as próximas provas. Isso está só para, tipo, deixar você não confiante, para você não querer ir para o próximo dia. Muita gente não vai para o segundo dia do Enem porque corrigiu o primeiro dia, viu que foi ruim e aí não vai. Qual que é a lógica? Não tem lógica. Sendo que o segundo dia é mais importante. Exatamente. E é o segundo dia que aumenta seu TRI. Então, assim, se você olhar a sua resolução, tem a probabilidade de deixar triste, te deixar sem motivação para fazer o segundo dia, não corrige o primeiro dia. Só se você é blindado e aí você tem, né, essa facilidade de não ligar para o resultado, aí você corrige, aí faz para você. Mas acho que, tipo, você tem que estar centrado do que você já fez. Você fez o que você podia. A prova já foi. Agora, vamos para a próxima e cada vez tentando melhorar. Muito bem, gente. Queria dar os parabéns pela conquista. Muito obrigado pela presença de vocês. O DarwinCast fica por aqui.